Vou falar um negócio que eu acho que é importante pontuar. A carreira do Tite como treinador se resume ao Corinthians, gente. No Grêmio ele fez um bom trabalho e no Internacional também. Ele ganhou uma Copa do Brasil em 2001 no Grêmio, uma Recopa, uma Sul-Americana em 2008 no Internacional. Na seleção ele ganhou uma Copa América em 2019 e mais nada. Ele fez o resto tudo antes do Corinthians em 2004. Ganha um título com o Caxias, essas coisas que... Ele teve um bom trabalho, o São Caetano não era tão do jeito que está hoje, nem em crise. Exato, mas ele fez um bom trabalho, ele fez um bom trabalho no São Caetano. Não ganhou. A história o Tite deu certo no Corinthians. Passou pelo Palmeiras, não ganhou nada. Ficou para não cair em 2006. Passou pelo Atlético Mineiro, não ganhou nada. Aliás, o time cai, né? Depois, não com ele exatamente no no Grêmio, comando, ele tem esse trabalho interessante, ganha uma Copa do Brasil em cima do Corinthians. São muitos os técnicos. Salve Corinthians, salve galera do Timão. Rapaziada, eu quero começar esse vídeo falando uma coisa. Pessoal, tem coisas que é melhor perder do que achar. Eu sei que tem muitos corintianos aí apaixonados pelo Tite, revoltados porque ele aceitou o Flamengo. Mas eu repito, tem coisas que é melhor perder do que achar. Já falei várias vezes que entre o Tite e o Mano Menezes, eu preferiria o Mano Menezes. Então, pessoal, escrevam. Tite vai fracassar no Flamengo. E o Corinthians se livrou de uma. Tanto que o salário dele, pessoal, é astronômico lá no Flamengo. Corinthians foi sorte que o Tite aceitou o Flamengo. Pessoal, comente aí. Use espaço de comentário para dar sua opinião. Não, uma coisa aqui. Pera aí. Para você que acha que o Tite vai fracassar no Flamengo, deixa o like. Se você concorda também, deixa o like aí. Vamos ver quem acha que ele dura 3 meses só no Flamengo. Comenta e deixa o like. E vamos ver a imprensa que não para de falar que o corintiano morre de amores pelo Tite. Eu amo isso aqui, ó. O Corinthians. Tite é só mais um traidor. Vamos aí pro vídeo aí. Montagem com o Tite, que eles vão aumentando o nariz do Tite. Isso daí a torcida do Corinthians está reverberando, né? Alguns posts. Bom, porque em alguma entrevista o Tite disse que não iria dirigir time nenhum em 2023. E aí tá sendo essa zoeira em cima disso. Vamos ver o Tite dizendo que não ia dirigir time nenhum. Toda a equipe brasileira que pensar no Tite como técnico, esquece que ele não vai treinar. Depois, agora, não botou, pode escrever onde vocês quiserem, me chamem de mentiroso, me chamem de o que vocês quiserem, sem palavras e tal, que não vai ter. De quando que é isso, Michelete? Isso é importante a gente contextualizar. Esse daí é antes da Copa do Mundo, agosto de 2022, né? A Copa faz muito tempo também pra ficar aumentando o nariz dele, coitado. As coisas mudam, né? Mas as pessoas têm que ter cuidado com o que falam. Quem sou eu pra falar isso? Ninguém colocou uma faca no pescoço dele pra ele falar, eu não vou dirigir nada. Mas aquele é um cara ponderado. Isso é de antes da Copa. Antes da Copa. E ele já tava falando que ia sair do Brasil depois da seleção. Da seleção, sim. Já era sabido e tal, não sei o quê. Que trabalharia, se fosse para trabalhar... Foi no dia, exatamente, olha, Flavinho, no dia 22 de agosto de 2022, essa entrevista. Se ele foi antes da Copa do Mundo. Antes da Copa do Mundo. Ele já tinha decidido que ia deixar a seleção. Sim, desculpa, Flavinho. Se fosse para trabalhar, ele aceitaria uma proposta para trabalhar no exterior. Tipo Juventus de Turim, né? Sim. Ficou lá 10 dias conversando lá em italiano com os caras. Grazie, prego. Leonardo Bach, essas coisas. Aquelas coisas. Aí não veio. Do Enug. Agora, vamos lá. A torcida do Corinthians tá pé da vida. Muito. Mas vocês não imaginam quanto. Mas é o direito ao trabalho, o cara quer voltar a trabalhar. E outra, eu acho que diz... Olha, eu sei que os corintianos vão ficar chateados, mas diz muito mais respeito a esse fuzuê que é o Corinthians. Não que o Flamengo seja, né? Mas assim, o Flamengo vai oferecer muito mais coisas pro... Mais perspectiva de ganhar alguma coisa. Tudo bem, pode ser que no ano que vem o Mano ganhe 3 títulos e o Tite fracasse no Flamengo. É futebol, pode ser. Mas hoje, com todo respeito, respeitando todos os profissionais, se o Mano tivesse lá, eu ia falar a mesma coisa, tá? E o Tite aqui. Quem que tem mais chance de ganhar alguma coisa? Flamengo. O Mano.
O Mano não, o Tite no Corinthians Flamengo. está na boca aí para ser rebaixado, nós acabamos de mostrar aí. O Flamengo mas tem a chance simples, de... É só perguntar para os corintianos, esqueça a cor da camisa. Você iria para onde? Eu iria para o Flamengo. É que é difícil perguntar isso para um corintiano, né? Esqueça a cor da camisa, ele ia xingar a gente. Mas né? o corintiano precisa entender que Flavinho, você tá louco, cara. O Tite não é propriedade do Corinthians. Não é propriedade do Corinthians. É uma história linda. Ele sempre deixou claro na vida dele que faltava ele dirigir um time do Rio de Janeiro. Que ele precisava dirigir um time do Rio de Janeiro. Se você pegar, tá todo mundo pegando essa entrevista aí que ele deu em dezembro de agosto de 2022. Mas se você resgatar, pegar lá no arquivo lá da Bandeirantes, da TV Globo e tal, você vai encontrar, alguém vai encontrar alguma entrevista do Tite falando assim, olha, eu quero dirigir um time do Rio de Janeiro ainda. Um grande clube do Rio de Janeiro. Isso daí você vai encontrar em 2016, em 2017, em 2018, em 2012, que falta isso daí na vida dele. Ele sempre deixou claro. E ele nunca deixou de falar o quanto ele é grato ao Corinthians. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não, e o corintiano também precisa deixar de ser carente, precisa ficar agradecendo o Corinthians a vida inteira, exatamente. Porque jogou no porque treinou e aí o Corinthians. E aí que tá, e não é sempre que o cara vai voltar pro Corinthians. Aliás, já voltou. Então, por exemplo, o Nelsinho Batista. O Nelsinho Batista já voltou. O Nelsinho Batista teve 3 passagens no Corinthians. A primeira passagem em 1990, campeão brasileiro, algo que o Corinthians nunca tinha conquistado na vida. Parabéns, Nelson Batista, veio do Novo Horizontino, aquele time considerado, entre aspas, limitado do Corinthians, com o Neto fazendo a diferença, foi lá e foi campeão brasileiro. Beleza, então. Sai do Corinthians. Volta, segunda passagem. Ele é vice-campeão paulista em 93. Ele tem 4 passagens, na verdade. Beleza, foi bem, tal. Razoável. Terceira passagem. O Mário Sérgio, né? A Rix. Banco Excel, time, né? o Rix, não. Banco Excel primeiro. Campeão paulista em 97 num time com Donizete, com Mirandinha, com Túlio na reserva. É campeão. Beleza, maravilha. Quarta passagem. O que acontece? Rebaixamento. Embora tenha... Deixa eu falar um negócio. É um risco também, o Tite também, jogar toda a história dele num time que é ridículo do Corinthians. Deixa eu só falar um negócio, que eu acho que é importante pontuar. A carreira do Tite como treinador se resume ao Corinthians, gente. No Grêmio ele fez um bom trabalho e no Internacional também. Ele ganhou uma Copa do Brasil em 2001 no Grêmio, uma Recopa, uma Sul-Americana em 2008 no Internacional. Na seleção ele ganhou uma Copa América em 2019 e mais nada. Ele fez o resto tudo antes do Corinthians em 2004. Ganha um título com o Caxias, essas coisas que... Ele teve um bom trabalho, o São Caetano não era tão do jeito que está hoje, nem em crise. Exato, ele ganhou, mas não ganhou. Ele fez um bom trabalho no São Caetano. Não ganhou. A história o Tite deu certo no Corinthians. Passou pelo Palmeiras, não ganhou nada. Ficou para não cair em 2006. Passou pelo Atlético Mineiro, não ganhou nada. Aliás, o time cai, né? Depois, não com ele exatamente no Grêmio, ele tem esse trabalho interessante, ganha uma Copa do Brasil em cima do Corinthians. São muitos os técnicos que fizeram muito certo em vários times. O que eu tô pensando, por exemplo, o Luxemburgo. Então, o Luxemburgo é um deu deles. certo no Cruzeiro, no Santos, no Corinthians, no Palmeiras. Felipão no Grêmio, no Palmeiras. No Cruzeiro, mais ou menos. Na seleção brasileira. Mundial, todo mundo. O Mano Menezes, onde que o Mano Menezes se deu muito bem? Grêmio e Corinthians. Tele Santana. O Mano é muito semelhante. O Mano é muito semelhante Oswaldo Brandão. Ao Cruzeiro. Não, o Mano se deu bem no Cruzeiro também. O Mano se deu bem. Ele foi campeão da Copa do Brasil. Foi bicampeão da Copa do Brasil. Foi bem. Deixa eu falar uma coisa só rápido em cima disso que o senhor Mani falou. O Dorival foi bem no Santos, no Flamengo, no São Paulo. 3 times pelo menos aí já o Dorival, hein? Eu acho que tem um outro problema aí com essa coisa do Tite ter ido pro Flamengo e não ter vindo pro Corinthians. Os dirigentes do Corinthians acharem que o Corinthians é a última bolacha no pacote da bolacha. Só por ser Corinthians... Porque eu ouvi isso do Andrés. Uma vez o Andrés falou pra mim, quando estiver com o alfinete nos embates lá sobre Corinthians, o Andrés falou pra mim que o Tite voltaria a hora que ele quisesse pro Corinthians. Que ele quem, Andrés? Ele, Andrés, né? Contou com o ovo no da galinha e não é verdade. Não, é verdade. Isso é fato, cara. O Tite não poderia esperar o projeto do ano que vem? Vamos lá. O Tite não precisava assumir ninguém. Não precisava assumir ninguém. Confiando no que ele falou lá atrás, certo? Sim. É porque ele quer trabalhar no Flamengo, que é um direito dele. Eu também gostaria de trabalhar no Flamengo. Ok. Mas assim,
se ele realmente fosse assim pro Corinthians, do jeito que o Corinthians o enxerga, ele falaria o seguinte: eu só volto a trabalhar no ano que vem, esperem. Ele seria o novo técnico do Corinthians no ano que vem com Andrés. Então, entendeu? Então não é assim. O Corinthians não é mais a última bolacha, gente. Vocês precisam reciclar o pensamento aí, hein? Mas e o Mano? O Mano é a decisão de momento, né? Não. O que o Tite faria? O Mano foi contratado. Alguma coisa precisa ser feita. Não seria o Mano, né? Aí a primeira opção era o Tite. Sim, ele falou, não vou treinar. Primeiro, o segundo, o terceiro nome... Bom, digamos que ele tivesse falado isso pro Duílio e pro Andrés. Não viria o Mano. Tá, olha, não viria o Mano. Ficaria Luxemburgo até o final. Eram quatro opções antes do Mano. Se cair com o Mano, ia cair com o Luxa. Se salvar com o Luxa, vai se salvar com o Mano. Você sabe quem eram os técnicos? Você sabe quem eram as 4 opções antes do Mano? Tinham quatro nomes. O Tite, que todo mundo sabe, Adenor, Leonardo, Bach. E aí depois vinha o Mano. Deixa eu fazer uma linha do tempo. Faça e depois eu quero que você fale sobre como é que o torcedor do Flamengo tá... No veneno não dá nada. Já? Mas o cara nem... Boa parte, com o Tite. Mas que? Fora o Flamengo não tem base. Já tô querendo ontem eu fiz uma live, eu abri uma live lá na hora, assim, o que tinha de gente, eu estou de luto. Pior que ontem eu vi no Twitter mesmo uma hashtag. Eu vi também. Fora Tite, eu vi. Não tive a curiosidade de ver. Tinha gente confiante, tinha gente assim meio, não, eu tô de luto. Rosário, fora Tite, o Michelete deu um sorriso, eu não entendi por quê. Não, ele tá alimentando o quê? Não tô calma, Michelete. O cara nem chegou ainda. Ô, Quezada, 2021. O Renato Gaúcho recebeu uma proposta para dirigir o Corinthians, não recebeu? Falou não. Falou não. Onde ele apareceu depois? Flamengo. 2022, final do ano. Sogra. Vitor Pereira. Disse apareceu não no Flamengo. Quem que era antes? O Renato Gaúcho. Renato Gaúcho, que disse não pro Duílio. 2023. Tite disse não ao Corinthians. E vai pro Flamengo. Vai pro Flamengo. Isso vai ao encontro do que você falou. Claro. E outra isso aqui, essa linha do tempo, é o balizador perfeito do que você falou. Olha, eu vou te falar, os 2 casos aí deram azar, hein? É verdade, mas tem uma outra coisa também. Você botar jogazinho. Cara, eu não sei. Presta atenção. O Corinthians é um time místico, pode acontecer alguma coisa. Olha só, aqui, Renato, VP e Tite. Esse tava no Corinthians, não quis ficar. Esse daqui disse não, né? Quando não, quase no disse sim e depois disse não. Quando veio o Flamengo, não esquece. Agora, tem também os caras assim, ó, o Ceni passou por aqui, tava esperando o convite do Corinthians não chamou, viria na hora. Dorival. Você acha que o Ceni trabalharia no Corinthians? Ele trabalharia, não sei se o Corinthians o chamaria. Dorival estava esperando. Tanto é que o Dorival contou. Sim. 4 dias depois de ter acertado com o São Paulo, os caras do Corinthians estavam. Eles chegaram atrasados. Eles chegaram atrasados no aeroporto, eles chegaram 4 dias depois. Ele já tinha acertado com o São Paulo. O Alessandro pegou carona com o Bernardo. Eles estavam bem informados, eles tinham informação. Eles tinham informação de bastidor. Olha, parece. Os caras são rápidos lá. Parece que o Dorival vai receber uma ligação do São Paulo. Do São Paulo. Já estava no São Paulo. Ele estava sendo apresentado. VP, ela estava no Catar, não tinha nada a ver com nada, lembra? O Alessandro é rápido, né? Não, é rapidíssimo. O Alessandro é muito rápido. É o Saturno. Ele vai carona com o Bernardo. Parece que o VP... O motorista do Alessandro é o Bernardo. Parece que o VP tá acertando com o... Flamengo. Inclusive, essa história uma pessoa me contou, um dia eu conto o nome pra vocês, tá? Que ela falou isso pro Andrés, estava lá. Falou, Andrés, o VP tá indo pro Flamengo? Não, baixinho, então vocês tiraram isso. Já tinha até passagem. Eu me lembro dessa história. Agora, esses caras aqui, eles poderiam ter ido pro Corinthians. O Sampaoli, se recebe proposta, não dura um mês no Corinthians, mas ele vai pro Corinthians também. Mas tudo bem, mas o Corinthians é a segunda opção. Isso você tem razão, né? Porque todos esses daqui... O que eu tô pegando aqui é justamente... O Flamengo é a primeira opção. O que corrobora o seu argumento. É a primeira opção. O que corrobora. E não tem problema nenhum. O Guerreiro saiu do Corinthians. Se você pegar jogador, o Guerreiro saiu do Corinthians e foi pro Flamengo. Em 2012, 13, o Corinthians era a primeira opção. O Pablo tinha proposta agora do Corinthians e foi pro Flamengo também. O jogador que jogava em 2012 no Flamengo olhava pro Corinthians e falava, caramba, quero jogar aí. Quero jogar aí. É isso. Exato. Hoje os caras não querem, porque tem medo. É uma bagunça, é um fuzuleiro. É uma bola e dá volta. Não que o Flamengo os caras chegam lá no CT, vê a imagem da grade agora cortada
porrada, a torcida invadiu, quebrou carro, não sei o que lá e tal. Sem opção. Você vai pra um lugar desse? Não, sem o Flamengo também não é nenhuma paz, não. O jogo tá todo mundo lá na porta, todo mundo porte virilha. Agora vai ser mais difícil. Agora é o seguinte, você mostra isso daí. Eu tô livre no mercado. Eu tô livre no mercado, Flavinho. O Flamengo já está bem posicionado com o técnico Tite, que desde 2011, na média, é o melhor técnico do Brasil. O cara está 10 anos na crista da onda. Está na crista da onda, o Tite. 10 anos. Ininterruptos. Claro. Nesse período, quem que rivalizou com ele? O Mano, o Jesus, o Diniz, o Dorival. O Abel. Ele está 10 anos ali. É. Agora eu estou livre no mercado. Eu não vou falar assim pro Corinthians, como o Mano falou? O Mano pode mudar a história do Corinthians se deixarem o cara trabalhar. Se trouxerem uns 3, 4 reforços legais pro ano que vem. Se fizerem a reformulação, se o presidente que entrar feita, aí, que a gente não sabe quem é, né, der na mão dos caras, como a gente falou ontem, os nomes aí, Edu Dracena, Edu Gaspar. Ganha, se o André, o Júlio César, né? Júlio César. Se o André ganha, Chicão. Quem vai mandar é o Andrés. Se ganhar o Augusto, aí muda tudo. Aí muda tudo. Já não é o Mano, né? Lá, exatamente. Não é isso? Falou que não queria o Mano, mas agora tá dizendo que, olha, já contratou e tal. Que não tem que aceitar, né? Tem que aceitar. Começa bem já isso. Senão a crise é maior ainda, né? Você tem que rescindir o contrato, tem uma multa. Aliás, o Corinthians, em relação ao Tite, economizou 1 milhão e... Quer pagar pra ele? Não, porque o Tite vai ganhando. O Tite é o segundo maior salário. 2.600. 2.600 só tá atrás do Abel, que ganha 3 milhões. O Abel ganha 3 milhões por mês? É o terceiro lugar. Quer contratar jogador de que jeito assim? Com 1 milhão e 400. Não dá pra contratar ninguém. 1 milhão e 400. Não, tô falando, o Abel ganha 3 pau por... 3 pau. Ele abrisse mão de parte do salário dele, dá pra contratar. Uma vez. E o Mano ganhou 800 pau só. Em 1990, 91, mais ou menos, o Lakers estava mal pra burro. E o Magic Johnson era o maior salário. E ele ia renovar. Ele falou assim, eu topo ganhar menos, e com essa grana vocês contratem o Terry Teagle, que era um jogador que jogava no Golden State. Ele fez isso, pra tentar melhorar o time. Não deu certo, mas ele fez. Mas fez. O Abel podia fazer a mesma coisa. A gente não precisa pagar 3 contos pra mim. Pega um desse meu aí e traz mais um cara bom. Mas aí. É difícil isso dá 36 pau. Mas você acha que o cara vai fazer isso? Um é de outro fez. Sabe que uma vez grana, hein? aconteceu um caso até curioso, né, na TV, né? Que é difícil às vezes o cara abrir mão pra segurar, por exemplo, a produção. Entrou em crise e tal, eu não vou falar o canal, mas uma apresentadora chegou e falou assim, eu abro mão de parte do meu salário e você não demite ninguém. Então seria mais ou menos isso, né? Guardadas as proporções, então só eu vou abrir mão, só que para contratar no caso, né? E foi uma iniciativa legal e deu certo na época, né? Nessa TV, eu não vou falar o nome, mas uma apresentadora que inclusive trabalhou com a gente. Ô, Michelete, período pequeno. Já que você não vai falar o nome, não vai fazer a fofoca, então continua a falar do Tite. O Tite vai ganhar... eu conto lá depois. Vai ser o segundo salário de treinador do Brasil. Tem a ver com o herói das manhãs de domingo. Michelete. Essa apresentação. O Tite vai ser o segundo maior salário. Segundo maior salário. Aliás, eu tô levantando aqui os números. 3 milhões, isso aí dá 500 mil euros por mês. Era o nível Jorge Jesus. Dá 6 milhões de euros por ano. Quer ver? Eu tô mais bônus, que deve ter. Só uma comparação, o Simeone ganha 36 milhões de euros por ano. É o técnico mais bem pago do mundo. 36 milhões de euros. Ele ganha 30 milhões a mais que o Abel. Abel, essa é a conta do Abel, 6 milhões? Isso é muito dinheiro, isso. Não, e outra coisa, com um salário desse... O cara podia ser mais inteligente, que você falou. Eu falei 2 milhões e 600, mas tá falando que é 1 milhão. O cara não ganha nada. Ele ganhou 2 campeonatos espanhóis e bateu 2 finais de Champions. E não ganhou nem as duas. Em vez de pagar tudo isso pra mim, contrata meia dúzia de jogadores aí. Eu vou ganhar bem e vou ser campeão. Traz o Messi pra cá, Messi e Neymar. 36 milhões de euros. 36 milhões de euros. Pagaria metade do salário do Neymar no Paris Saint-Germain. Ele ganha 3 milhões de euros por mês. Ganhava no Paris Saint-Germain. Eu acho que o Tite hoje em dia, o técnico é contratado, no dia seguinte tá treinando o time. Foi bem medroso. Exatamente. Desaponta. Eu não esperava isso. De um cara com a história que ele tem, com o currículo que ele tem, 2 Copas do Mundo, Campeonato Mundial, Campeonato da Libertadores, tem que ir lá e ter logo, gente, a vida. E outra coisa, dizendo, mas ele foi ingrato com o Corinthians. Como é que ele foi ingrato com o Corinthians? Ele já retribuiu
toda aquela confiança que o Andrés... Ele já ganhou Libertadores, 2 brasileiros. 2 brasileiros, né? O Mundial, ele não tem débito nenhum com o Corinthians. Ele ganhou tudo que era possível. Ele só não ganhou dívida nenhuma. O Rogério Ceni, que talvez seja aí um dos maiores jogadores da história do São Paulo, se não o maior. Foi mandado embora 2 vezes. E foi o Morumbi com outros times. Sim. E falou lá que no Rio de Janeiro que a torcida do Flamengo era algo impressionante. Os caras do São Paulo ficaram... O vínculo do Rogério com São Paulo ele voltou depois disso. Voltou pro São Paulo. Isso daí também vou falar. Vai durar um verão isso daí. Essa bronca, essa raiva da torcida hoje atual do Corinthians, porque o que acontece, por exemplo, o Rincon uma vez saiu para o Santos e todo mundo jogou moeda no Rincon, mercenário, fez notas, tal, não sei o que lá, tal, mercenário, não sei o que lá, vai jogar no... tal. O que aconteceu? Depois a torcida do Corinthians foi lá e sempre abraçou o Rincon e sempre considerou o Rincon um dos maiores nomes da história do Corinthians em todos os tempos. Para mim foi o melhor volante que apareceu na história do Corinthians que eu vi jogar. Então, isso daí passa. O Edmundo saiu do Palmeiras, foi jogar no Flamengo, depois passou pelo Corinthians, foi jogar no Santos... jogou em diversos clubes e a torcida do Palmeiras sempre pediu o Edmundo de volta, depois já estava pedindo o Edmundo de volta. Então isso daí é temporário também, gente. O Tite vai fazer sucesso no Flamengo? Vai fazer, eu acho que vai fazer sucesso, até porque a referência, o parâmetro é muito ruim, né? Porque são 2 treinadores que fizeram trabalhos horríveis no Flamengo. Pífios, que foram o Vitor Pereira e o Sampaoli. O Sampaoli terrível e o Vitor Pereira pior ainda. Então qualquer trabalho que for feito, se o Mário Jorge continuasse no Flamengo, já seria melhor do que esses 2. E o Tite, com a competência que tem, com a equipe que tem, com certeza vai fazer um trabalho melhor também no Flamengo. Será que o Mário Jorge seria melhor do que os 2? Ele perdeu pro Maringá. Eu confio naquela mística Poderia do Flamengo, ser. naquela mística do Flamengo de ter um técnico dos interinos efetivados, Carlinhos, Andrade, exatamente. Então esses caras que foram efetivados no Flamengo como técnicos interinos e viraram grandes técnicos. Mas eu concordo com você. O Ricardo mesmo fez um bom trabalho no Flamengo até por um determinado período. Acho que ele não fez o cara. Rapaziada, o tempo dirá. O tempo dirá. A mística do Corinthians é a seguinte: Guerreiro falou que não jogaria em outro time no Brasil a não ser o Corinthians. Olha o que aconteceu quando ele saiu do Corinthians. Acabou praticamente. Praticamente acabou. Vitor Pereira traiu o Corinthians. Olha o que aconteceu quando ele chegou no Flamengo. E agora vai ser o Tite. O Renato Gaúcho disse não ao Corinthians. Foi pro Flamengo. O que aconteceu? Saiu de lá esculachado. Escreve agora. Escreve porque eu não dou 3 meses para o Tite no Flamengo. E você, concorda? Use o espaço de comentário para dar sua opinião. E, fortalece aí, Fortalece porque aqui é Corinthians. Deixa o like aí, rapaziada. Tamo junto.